Abre comigo no livro de Mateus, do capítulo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 13. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara com muitas coisas. Nós, os pastores que estamos pregando o verdadeiro evangelho, nós não pregamos aquilo que a gente acha que devemos pregar. Nós pregamos aquilo que o Espírito Santo manda a gente pregar. Eu não posso pregar jamais da minha visão, do meu jeito, de como que deve ser. Eu tenho que pregar justamente aquilo que o Espírito Santo manda eu pregar. E isso corre risco de pessoas não aceitar e abandonar a fé, dizer que a gente é louco, que fala demais, ou como também corre uma bênção de a pessoa abrir, aceitar, querer mudar de vida, querer transformar sua vida, se reconciliar com Deus e, obviamente, ter a sua salvação. Amém, irmãos? Ter a sua salvação. Por isso que o título da mensagem se chama Caminhos Estreito e Largo. E é o que a gente vai falar, a gente vai abordar sobre essa mensagem. E eu quero que você preste muito, mas muito bem atenção, irmão. Porque o que está escrito aqui, o que o Espírito Santo vai direcionar, é algo muito importante. Então diz assim, lá no versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que encontrem. Irmãos, veja que Jesus fala que é mais fácil uma pessoa entrar pela porta larga, que é bem mais fácil ela entrar, fazer o que ela bem entender, do que por uma porta estreita. O mundo quer salvação. As pessoas querem ser salvos, mas elas querem ser salvas indo por uma porta larga, por um caminho mais largo. E não é o que aponta as Escrituras. Existe aquela palavra aqui, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todo mundo recebe o convite para vir na igreja. Todo mundo é chamado também para fazer a obra de Deus. Todo mundo tem o chamado também para fazer até a obra de Deus. Mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Não é que Deus chama e depois fala, você aqui, você não. Você não. Não. É que quando chega o momento da porta estreita, a pessoa que vai entrar pela porta estreita, ela passa a se tornar escolhida. Por quê? Porque andar pela porta estreita, irmão, é fazer as vontades de Deus. Não é fácil, irmão. Você acha que é fácil? Não é fácil. A pessoa que chegar e dizer para você que está com Jesus e está maior maravilha sabe, mentiu para você, porque não é fácil. Às vezes você chora, você sente dor, você é espremido como uma uva, espreme você. Às vezes até Deus te espreme, para ver onde está a tua fé, para o teu crescimento espiritual. Então isso, você vai entrando pela essa porta estreita. Agora a porta larga, irmão, todo mundo quer ser salvo. Se você chegar aí pro mundão e falar, se quer ser salvo, ele vai falar que quer ser salvo. Mas se falar, então abandona isso para você ser salvo, aí ele não vai querer. Por isso que Jesus fala, muitos entrarão pela essa porta larga, espaçosa, mas poucos vão entrar por essa porta estreita. O ensino de Jesus sobre os muitos que andam pelo caminho, que favorece a si mesmo, o caminho da comodidade, e os poucos que aceitam a verdade em busca de segurança eterna, sem se importar com o preço a ser pago. Você vai ter que pagar com a vida. Amém, irmão? Então a gente vai falar sobre isso. E eu quero que você preste bem atenção sobre essa mensagem que o Espírito Santo vai direcionar. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor
para abençoar a vida do teu povo, meu Deus. Limpa, meu Pai, a mente, o coração de cada um, para que eles possam prestar atenção nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, desenvolva esta mensagem, Espírito Santo, e fala ao coração do teu povo, também no meu coração e ao nosso coração. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Abençoa, meu Pai, é o que te peço. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Palmas para Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Já abre comigo no livro de 1 Reis, do capítulo 18. 1 Reis, do capítulo 18. Elias, ele foi fazer um desafio lá no Monte Carmelo. Ele foi fazer um desafio. Chamou todo o povo de Israel e também chamou todos os profetas de Baal para fazer uma grande diferença, porque, como se diz, Deus já estava por aqui das coisas que estavam acontecendo. E isso está refletindo nos nossos dias, irmãos. Está refletindo nas igrejas, está refletindo no nosso dia. Essas coisas aqui, a qual Elias chegou e falou. No versículo 21, ele fala assim, primeiro ele reuniu o povo, chamou todo o povo de Israel, estava lá o povo de Israel de um lado, os profetas de Baal do outro, mas o rei Acabe também estava ali, todos estavam presentes, menos Jezabel. Aí Elias chega e fala assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Olha só, irmão. Elias chegou e falou para o povo, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se vocês estão seguindo a Baal, se Baal é Deus, então sirva a ele. Deixa Deus de lado, mas sirva a ele. Agora, se vocês falam que o Senhor é Deus, então deixa Baal de lado e sirva ao Senhor. Ou seja, não tem como você servir aos dois senhores. Não tem como você caminhar por esse caminho, que é o caminho largo, e ao mesmo tempo querer entrar no caminho estreito para poder ser salvo. Baal, representado aqui no passado, são as divindades. Então o povo não sabia, mas hoje o Baal de muitas pessoas é o mundo, é o dinheiro. O Baal de muitas pessoas é viver uma vida cheia de pecados, isso pode ser o Deus dela. Então eles querem viver no pecado ao mesmo tempo e ser salvo. E aí não tem como. Por isso que Elias chega e fala, pessoal, então assume o seu caráter diante de Deus. Em outras palavras, se você está no pecado e quer viver nesse pecado, pegue e assume, Senhor, eu vou viver na prostituição, eu vou viver na mentira, eu vou viver na falsidade, eu quero viver assim, pronto. Não vou abrir mão da bebida, não vou abrir mão do cigarro, não vou abrir mão de nada, pronto, chega e fala para Deus. Mas o povo não está assim. Eles querem mundo e ao mesmo tempo eles querem Deus. E a Bíblia fala claramente, Jesus mesmo diz, o Espírito Santo, através do Paulo, fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então pensa, irmãos, se eu estiver vivendo no mundo, eu quando ouvi essa passagem eu me assustei. Eu poderia ter vários tipos de inimigo, agora inimigo de Deus, porque eu estou no mundo, porque eu abracei o mundo, porque a gente já falamos aqui, já preguemos que o amor do Pai não está lá no mundo.
O amor de Deus não está neste mundo. E aí as pessoas, o que eles querem? Eles querem o mundo e Deus ao mesmo tempo. Não tem como ser salvo desse jeito, irmãos. Aí a pergunta é, qual seria a sua escolha? Nós temos que escolher os nossos caminhos. Deus jamais vai você forçar em alguma coisa. Você jovem, você mãe, você pai. Deus jamais vai forçar. Jamais. Ele não vai puxar você pela orelha, pelo colarinho. Não vai chegar e falar, quero que você fique na minha presença e acabou e fim de papo. Não. Jesus não vai fazer isso. Depois eu vou te mostrar. Ele vai te dar o caminho. Quer ir por essa porta, que é larga e espaçosa, vai, siga em frente. Mas tem o porém. O que acontecer a partir dali, o problema não vai ser meu, o problema é seu. Estão compreendendo, irmãos? Agora, se você está indo pela porta estreita, apertada, aquela que faz você gemer, qualquer coisa que dê errado, Deus vai estar você. Por causa do quê? Porque você está indo para uma porta estreita, apertada. É aquela porta que você realmente quer Jesus, que você sofre para ter Ele. Você está ali, você geme, você quer Ele, você ora, você jejua, você abandona muita coisa para ter salvação. Amigos, você perde amizade. Aqueles que falaram que era teu amigo do peito, você vai perder. Esse é a cruz, irmão. Esse é a cruz. Até os familiares podem ir contra você. Tem familiar que vai contra. Jesus mesmo disse que os primeiros inimigos nossos são da própria família. Tem gente que se converte e a família não quer converter, mas não quer que a pessoa se converte, não quer que a pessoa vá na igreja. É a porta estreita, chega a doer. Às vezes pode até acabar com o casamento, sabia, irmãos? Pode, porque às vezes um quer e outro não quer. Eu não posso, é a mesma coisa. Digamos que eu se afaste de Jesus. Vamos falar de mim. Digamos que eu me afaste de Jesus. Aí eu assumo isso aqui. Não quero mais saber nem de Jesus, nem de nada. Vou voltar para os vícios, vou voltar para o mundão. Aí a minha esposa, ela é obrigada a ficar comigo? É ou não é? Não é. Se eu chegar e falar para ela, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, mas você também eu não quero que você fique. Porque se você continuar na igreja, eu me separo de você. Qual seria a posição dela? Se ela estiver bem com Deus, se ela está na porta estreita, se ela está gemendo, ela vai gemer mais ainda, porque vai perder o casamento. Mas ela não abre mão da salvação. Estão compreendendo, irmãos? Por isso que a salvação, ela é individual. É importante orar pela família? Sim. É importante orar pelo casamento, o marido pela esposa, a esposa pelo marido? Claro. É importante orar pelos filhos? Com certeza. Para entrar na igreja, para ambos ouvir a palavra, mas cada um fazia a sua escolha. E a salvação, ela é individual. Então pode acontecer o arrebatamento da esposa e o marido ficar, ou do marido e a esposa ficar, ou do casal e os filhos ficar, ou o filho, a filha e o casal ficar, e assim vai. Porque quando acontecer o arrebatamento vai ser assim, ninguém vai perceber. Só vai se dar conta quem ficou. E eu falo muito sobre arrebatamento, irmão. Muito sobre isso. Eu me lembrei agora até do testemunho do pastor Márcio. Quando ele se converteu ao evangelho, disse que a mãe dele não queria nem ver ele, nem pintar de ouro, porque ela era católica roxa. Ela não aceitava. Ela não aceitava. Ele contou esse testemunho para nós, numa pregação dele. Se não me falha a memória, um dia eu vou pedir para ele contar, ele disse que vai vir para cá. Aí a mãe dele disse que não queria nem saber dele pintar de ouro. Não queria nem ver ele. Agora, pensa a dor de um filho, ouvir de uma mãe, né? Que não quer nem ver ele pintar de ouro só porque ele se converteu.
É ou não é doído para um filho? Mas como ele queria Jesus, ele já sentiu na pele que vai ter que passar por essa porta estreita. E o que ele fez? Ele continuou. Não teve mágoa, mas ele continuou. Até que depois a mãe dele procurou ele e tudo, aí se acertaram. E hoje está aí. Está aí ele, pastor, líder da embaixadores do Reino de Cristo, presidente da igreja, fundador da igreja. Isso porque ele já passou por umas outras igrejas até que o Espírito Santo colocou no coração dele abrir essa obra. E essa obra vai continuar, tanto em Renascença, como em Araucária, e a intenção é nós expandir a obra de Deus. Mas a gente está fazendo isso, sabe como, irmãos? Na estreita. Pela porta estreita. Não estamos pela porta larga, não. Tem hora que ele geme e está chorando lá, tem hora que eu gemo e estou chorando aqui, tem obreiro gemendo, tem obreiro chorando. Porque nós estamos por onde? Pela porta estreita. Abre comigo no livro de Gálatas, olha só, irmãos. Eu vou ler aqui. Não há 3 caminhos ou 3 tipos de pessoas. A Bíblia só reconhece 2 caminhos e 2 tipos de pessoas. Com Cristo ou sem Cristo. O céu ou o inferno. É só esses 2 caminhos. Não tem tal de purgatório, não tem tal esse negócio de que daí o espírito veio o espírita e faz voltar lá o morto. Não tem. Ou é Jesus, o diabo, ou o céu, o inferno. Esse é o evangelho que a gente sente na pele, irmão, de pregar desta forma. Se eu fosse profeta mesmo, se fosse profeta, você acha que até profeta falso, eu encheria essa igreja de um monte de profecias e revelações. Mas a revelação, irmãos, ela está na palavra. Se eu estou pregando, já está sendo revelado para você. A revelação, na verdade, sabe como que é a verdadeira revelação? A verdadeira não é revelação quando alguém chega e revela e começa a revelar, Deus é nananana para você e todo mundo gosta, aleluia. Não, a verdadeira revelação da palavra de Deus é quando ele começa a confrontar o teu pecado. Essa é a revelação. Porque é fácil revelar a chave da vitória para todo mundo, para a pessoa fica feliz. Eu fui revelado com uma chave da vitória. Mas não foi revelado que é um pecado oculto. Não foi revelado que precisa se converter. Não foi revelado que se continuar desse jeito vai para o inferno. Você vai com a chave da vitória para o inferno? Estão entendendo, irmãos? Aprenda isso, coloca isso no coração. Às vezes o evangelho, ele dói, ele confronta, ele machuca. Às vezes tem pessoa que fala, esse pastor falou grosso, duro demais. Não é. É o Espírito Santo. É Ele que dá essa autoridade. Você acha que é fácil para mim? Ou para qualquer pastor pregar desta forma? Não é fácil, irmãos. Certa vez Jesus tinha 70 apóstolos. Ele, esses 70 e mais 12 discípulos dele, os apóstolos. Aí foram lá, pregaram o evangelho, foram em 2 em 2, saíram com maior alegria. De repente eles voltaram com maior alegria, sabe? Esses apóstolos, com maior alegria. Olha, Jesus, nós expulsemos o demônio, as pessoas nos aceitaram, outros nos rejeitaram, foi uma alegria, fomos pegos lá numa ponta lá, surraram nós, mas eles vieram com alegria. Aí Jesus chegou, e quando Jesus tocou numas feridas, falou assim para alguns lá, vocês são sepulcros caiados, por fora, bonito, né? Mas por dentro, tão podre. Na hora, esses 70 que saíram, expulsaram o demônio, de 2 em 2, abandonaram Jesus. Viraram as costas para Jesus. Aí Jesus se indignou, olhou para os 12 e falou assim, vocês também querem ir com eles? Aí Pedro falou, não, Senhor, porque o Senhor tem a palavra da verdade. Digam graças a Deus. Porque senão, eles poderiam deixar Jesus sozinho e ter ido com os 70. Os 70 foram lá, evangelizaram, expulsaram o demônio, tudo no nome dele. Mas quando for revelado o pecado, quando for revelado aquilo que estava escondido, eles não gostaram e abandonaram Jesus.
E assim acontece. Acontece, irmãos. De ser revelado o pecado, a pessoa abandona Jesus, abandona a igreja, abandona o pastor, abandona tudo. Porque não gostou. Porque não quer entrar pela porta estreita, quer a porta larga. Então esse caminho é o modo de viver descuidado e pecaminoso do ímpio, que é um caminho largo, é um caminho espaçoso. Então é mais fácil ser vingativo e avarento, faz tudo do seu jeito e da tua forma, da sua maneira e como você pensa. Olha só, livro de Gálatas, do capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Esse daqui fala da porta espaçosa. É uma mala que a pessoa tem, cheio dessas coisas, que só carrega essas coisas por uma porta larga, por um caminho espaçoso, porque no estreito não tem como carregar essa mochila aqui. No estreito não tem como carregar essa mala de viagem, não. Não tem. Diz bem assim, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. É uma porta larga. Porque para uma pessoa se converter, tem que largar a mão de se prostituir. A prostituição não se fala só do marido traindo a esposa traindo o marido e o jovem ir se prostituindo à vontade. Não. A prostituição também acontece quando a pessoa deixa Jesus e troca por um ídolo qualquer. É prostituição. Impureza. Ou seja, as impurezas ainda tem palavrão, essas coisas. Lascívia, idolatria. Ó, como é que a pessoa vai entrar com isso numa porta estreita? Como é que a pessoa vai carregar isso? Idolatria. Idolatria não quer dizer só adoração dos deuses deste mundo, não. A idolatria, às vezes a pessoa pode colocar o seu emprego acima de Deus, o seu carro acima de Deus, pode colocar o seu marido, a sua esposa, o seu filho acima de Deus, seu casamento acima de Deus. Você pode colocar qualquer coisa acima de Deus, já se torna idolatria. Como que uma pessoa vai carregar uma mochila dessa? Não tem como. Feitiçarias, inimizades. Inimizade, irmão. O que tem de crente que faz inimizade? Eu nunca vi. Coisa que não é para acontecer no nosso meio. Não estou falando da embaixadora, estou falando das igrejas em geral. Que não deveria acontecer. E está acontecendo. Inimizade. O meu anjo, porque antes era santo, né? Mas depois se converte e fala, não, o meu anjo não vai bater com o anjo daquele fulano. Ele que fica na ponta é o que fica aqui. Não pode. E é obra da carne. E é um caminho tão espaçoso, que a pessoa só consegue colocar isso na mochila e andar. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, meu Deus do céu. Até no meio crente tem pessoas invejosas, coisas que não deveria. Se fosse do mundo, tudo bem, mas no meio cristão, pessoas têm inveja um do outro. Isso acontece, irmão. Eu já presenciei, por onde eu já passei, não na embaixadora, mas bem antes, de obreiro ter inveja de outro obreiro. Tinha obreiro que tinha inveja, nessa igreja onde eu passei, que era bastante obreiros mesmo, tinha obreiro a obreira lá, que ela era a única que poderia limpar o altar, não tinha outra, era escolhida só para limpar o altar, era só ela. E tinha obreiro que tinha inveja porque só aquela lá que limpava o altar. Inveja, irmão, de dentro da igreja, inveja, não pode. Não pode, isso daqui é caminho para perdição, irmãos. Imagine. Agora imagine se todo mundo está lá no reino dos céus. Os que trabalharam, os que suaram a camisa, conseguiram o galardão. E os outros nem fizeram nada para o reino de Deus, mas foram salvos. Por causa da sua vida, por causa da sua entrega, mas foram salvos. Mas só não tiveram o galardão, mas foram salvos. Você acha que vai conseguir ter inveja só porque o outro conseguiu o galardão e está mais perto? Não vai ter isso. Porque lá não entra isso, irmão. Digam graças a Deus.
Não entra isso. Homicídios. O que tem de pessoas cometendo homicídios, irmãos? Só que homicídio também, irmão, eu vi aqui na Bíblia, mas não me lembro no que está. Me perdoe, mas não me lembro. Eu não sou que nem muitos pastores que tem muita coisa na cabeça. Mas homicídio não é só quando a pessoa mata, não. O homicídio é quando eu começo a falar mal de você. É homicídio. É quando eu maltrato você. Se torna homicídio diante de Deus. O homicídio não é só quando mata. Se eu fazer alguma coisa errada com um de vocês, e vocês saírem da igreja, porque eu fiz algo de errado, eu matei uma alma, pronto, já era o meu ministério, já era tudo, porque eu cometi um homicídio. Isso aí também, irmão. Não entra na bagagem, irmão. Com a porta estreita não pode entrar na bagagem, a não ser que a pessoa, depois, se arrepender de tudo isso daqui, o próprio Deus tira a bagagem fora, joga a mochila fora e você entra. Amém, irmãos? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Por exemplo, bebedice. Vamos falar da bebedice. Tem pessoas que ela quer entrar no reino de Deus bebendo. Não tem como, irmãos. Me perdoa de dizer a franqueza, não tem como. Aí a pessoa sai bêbado do bar. Passa um carro por cima por causa da bebedeira, porque o que tem gente aqui ainda não sei, né? Mas lá por onde passei, o que teve de pessoas que foi encontrada morta nas beiradas da BR porque estava bêbado, não viu, o carro pegou e passou por cima. O que é pior? Ainda passa por cima e ainda some ainda. Deixa o cara lá. Aí de repente vai passar o goró, a ressaca. Aonde eu tô? Aonde que você acha que vai estar? No céu? Não! No inferno, irmãos. No inferno. Imagine, passa a ressaca, está lá. O fogo do lado. Imagina o desespero quando parar a ressaca. Está aqui, ó. Obras da carne, bebedice. Não sou eu que estou inventando. Está na tua Bíblia, irmão? Está, né? Alguém está com a Bíblia aberta? Só ver. Qualquer coisa marca aí. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 ao 21. Aí depois disso ainda tem as obras do Espírito Santo. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha só, irmão, não herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui. Então, se eu quero herdar o reino de Deus, se eu quero ser salvo, eu tenho que abandonar tudo isso aqui. A prostituição, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Se você tem inimizade, faça amizade. As pelejas, as iras, heresias, as bebedices, tudo. Abandona tudo isso. Porque não faz sentido. Não faz. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa, irmão. A pessoa, para ter o Espírito Santo, ela tem que ser limpa. Tem que se limpar. Tirar tudo isso daí. Se converter de fato e de verdade. Porque quando o Espírito Santo desce, ele muda a tua vida completamente, irmão. Completamente. Você pega nojo do pecado. Pega nojo. Olha, eu converso com todo mundo. Vocês que me conhecem sabem. Eu fico até no meio de fumantes. Se eu não tivesse nascido de novo, olha só, eu fico no meio de fumantes e até no meio de quem bebe. Se uma pessoa não tivesse sido nascido de novo, se eu não tivesse nascido de novo e não tivesse o Espírito Santo, eu tinha já dado um tragado num cigarro. Eu tinha. Para quem já foi fumante sabe que não é fácil. Aí tem gente que ainda fuma assim, ainda parece que saboreia. Parece que dá aquela vontade. Mas eu fico ali no meio e não me dá vontade. Sabe por quê? Porque eu nasci de novo e porque eu tenho o Espírito Santo. Agora, se eu nascesse de novo e não tivesse o Espírito Santo, até vocês já iam saber. O pastor deu uma tragada, um cigarrinho. Deixa eu só dar uma pitadinha só, tá bom? Mas não. Não é porque eu não quero, é porque eu nasci de novo. E mesma coisa bebida. Às vezes eu vejo lá o fulano, daquele calor,
com aquela garrafa gelada, a loira. Se eu não tivesse nascido de novo, eu olhava para os lados e falava, ô varão, deixa eu dar um golinho só aí, mas só não comenta nada com ninguém. Pronto. É ou não é, irmão? Irmão, eu já caí. Quando me converti, nos primeiros meses, até os 6 meses estava indo bem, mas eu tive uma recaída nas drogas, só porque eu senti o cheiro da maconha. Aí fui, por quê? Por que eu caí? Porque eu não nasci de novo. Senti aquele cheirinho, meio aroma e suave, né? Sabe aquele desenho do pica-pau, quando sente o cheirinho do frango? Ele vê aquela fumacinha, ele vai assim, ó. Eu fui certinho, pronto, caí, quase acabei com a minha vida. Aí eu tive que me reconciliar com Deus e de fato, de verdade, nascer de novo. Aí depois que o Espírito Santo vem, e aí me fortalece cada vez mais. Amém, irmãos? Então tudo isso você leva como um bagagem para o inferno. Pois é, ó, Efésios, vamos lá para o Efésios, um pouquinho mais para frente lá. Efésios do capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículo 5. Por isso que a gente lê a Bíblia de formas diferentes. Algumas igrejas pregam um versículo só e conseguem fazer o culto de 2 horas só com um versículo. E às vezes ainda acontece, às vezes inventa coisas que não está na Bíblia. E o povo ainda aplaude. Aleluia! Glórias a Deus! É ou não é? Tem gente que faz assim. Aí o profeta, o pastor, que só lê um versículo, aí o povo glória, aleluia, aí ele fala, e Deus ainda fala que não cairá nenhuma folha da árvore sem a sua permissão, aleluia, glória, mas não existe isso na Bíblia, sabia? Você não acha isso na Bíblia, existe outro tipo, mas não dessa maneira. Aí o povo, glória, aleluia, então por isso que nós pregamos, abre a Bíblia, vamos lá, vamos aqui, para não dizer que o pastor pegou o versículo bíblico isolado e falar, mas a gente pega por sequência. E essa sequência ainda fala da porta espaçosa. Logo nós chegamos na porta estreita, tá? Então veja, ó, a espaçosa, versículo 5. Porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É um outro pecado que não está escrito no livro de Gálatas. A avareza, a fornicação. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que ele fala assim? Porque existem algumas igrejas que apoiam isso aqui. Apoiam. E tem, irmão. Infelizmente tem. Por isso que fala, não deixa que ninguém vos engane com palavras vãs, porque isso daí vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque fala, não, você pode beber à vontade, você pode fumar, pode se prostituir, não esquenta a cabeça que no final de tudo, Deus é amor e vai salvar todo mundo. Mentira, mentira e mentira. Porque não é o que a Bíblia fala. Porque se assim fosse, nem precisava eu ser pastor. Ficava onde eu estava, usando drogas, indo para os meus rock and roll, que eu ia todo sabadão mesmo, tirava cocaína, pronto. Já que no final de tudo Deus vai salvar todo mundo, então por que eu vou me esforçar? Por que você vai se esforçar? Não é verdade, irmão? A gente tem que ir para onde? Pela porta estreita, irmãos. Pela porta estreita. Apocalipse, lá no 22. Isso porque eu estou pregando sobre Apocalipse. Inclusive, terça-feira, a gente vai para o Apocalipse do capítulo 14. Agora, vamos adiantar lá para o Apocalipse 22. Lá no finalzinho da Bíblia. Olha só, irmão. Apocalipse do capítulo 22, do versículo 14. Posso ler? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. E é uma porta estreita. Não está falando de uma porta larga. Se lavar nas vestiduras, você se arrepender dos teus pecados, irmãos. Se você pecou ontem, até o momento que você entrou aqui, pediu perdão de coração mesmo, você já está perdoado, irmãos. Basta você querer. Mas olha, versículo 15. Olha aqui que vai ficar de fora. Ficarão de fora os cães, que significa os imorais, pessoas imorais. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vai ficar fora também. Pessoas que amam e ainda cometem mentira. Vivem na base da mentira. Cuidado, jovem. Não mente para tua mãe nem para o teu pai, viu? Senão, você não vai pro reino de Deus, tá? Jovens, marido, esposa também, pastor, obreiros, não mente. Mente porque isso vai ser cobrado e você perde a salvação. Amém, irmãos? Por isso que os caminhos são a sequência das portas. E entrar pelas portas é uma questão de consciência, liberdade e escolha. Agora eu vou mostrar para você. Lá em 1 Coríntios, volta lá para trás. 1 Coríntios, do capítulo 10. Eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, que quem faz a escolha é você. O pastor, em momento nenhum, poderá impor as coisas para você. Eu não posso chegar e dizer, para com isso, larga disso, você vai para o inferno, continua fumando, continua bebendo, para com isso. Você não vai ser aceito na igreja, você não vai tomar santa ceia, para com isso. Não, eu não posso fazer isso. Não posso. Quer ver? Versículo 21. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha só que forte isso que o Paulo fala, na sabedoria do Espírito Santo. Não bebe do cálice do Senhor e dos demônios ao mesmo tempo. Ou seja, não sirve a Deus e servir aos demônios ao mesmo tempo. Estão compreendendo, irmãos? Hoje, a Santa Ceia vai ser liberada para todo mundo. Não tem esse negócio, você que fuma, não bebe, não participa, você que faz isso, não participa. Não, a Santa Ceia nossa, para mim aqui, é uma Santa Ceia especial que eu estou fazendo. Eu pedi para Deus isso, fui eu que arrumei a mesa, né? Não sou muito bom nisso porque a pastora não está aí. Ela teve que pregar lá em Araucária, porque faltou pastor lá, para fazer a ceia. Então a Santa Ceia vai para todo mundo. Mas se a Santa Ceia não fosse para todo mundo hoje, poderia entrar nessa sequência. Você bebe a Santa Ceia hoje, mas amanhã você está no boteco. É a mesma coisa. Está na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Mas, fora a parte da Santa Ceia, você tem que entender que se você está na mesa do Senhor, não é somente na Santa Ceia. É a sua vida com Cristo, a oração, o seu jejum, os seus caminhos, a sua consciência, a tua vida. Isso você sempre está na mesa com Ele, irmãos. Está na mesa com eles. Mas se esta mesa não está de acordo e é a mesa do mundo, eu falo com toda franqueza, lá não tem Jesus, lá não tem Espírito Santo. É que nem foi falado aqui, está na mesa dos demônios. Estão compreendendo, irmão? Na mesa dos demônios. Então analise, para pesar um pouco a consciência. É o que aconteceu comigo. Eu fui no bar, sentei, nas rodas, todo mundo tomando cerveja, uísque, um monte de bebida. E eu não me senti bem aquilo ali, porque eu vi essa palavra. Quando eu li, parece que eu bebi tanto, que eu comecei a ver demônios nos meus amigos. Cara deformado, sabe? Coisa horrível, eu fiquei assustado. Aí eu me lembrei disso aqui.
Por quê? Porque eu estava onde? Na mesa dos demônios. Porque ali não tem Deus, não tem ninguém ali, não tem Deus. A mesa de Deus, irmãos, é quando você está sentado com a família. É quando você passeia com a sua própria família. A mesa de Deus é isso. É uma mesa de Santa Ceia. Isso é uma mesa de Deus. Mas não vai na mesa dos demônios, irmãos. Não vai, como diz em Salmos, lá em Davi, que fica sentado ao derredor junto com os escarnecedores. Porque em roda de bebida só tem escárnio, irmão. É difícil sair palavra Deus, conversão, é difícil. A palavra é totalmente diferente. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Aí fala mais ainda. E não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Porque tem gente assim, que está irritando o Senhor, irmão. Acha que é mais forte do que Ele, mas tem gente que está irritando. Continua, não para, está avisando. Para com isso, larga disso. Você vai perder a família por causa disso, vai perder a esposa por causa disso, vai perder o marido por causa disso. Jovem, pare com isso, vai morrer, para com isso, larga a mão disso. Está avisando. Tem gente que não está nem aí, vai estar irritando a quem? A Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então você tem que saber o que é lícito para você. O que é melhor para você. Pastor, mas eu quero virar bandido. Fica à vontade. Pastor, mas eu quero virar homossexual. Fica à vontade. Pastor, eu quero me prostituir, eu quero fazer um monte de coisa errada, eu quero usar droga, eu quero beber, eu quero fumar. Fique à vontade, irmão. É você e Deus. O meu dever é avisar que se continuar nesse caminho, não vai para o reino de Deus. Simples assim. Eu não vou tirar cigarro de ninguém, bebida de ninguém. Eu não vou proibir ninguém, não sou pastor de proibir. Quem sou eu de proibir? É ou não é? Quem sou eu de proibir? Quem sou eu? Eu tenho uma opção de ser pastor, mas se eu chegar e falar pro meu líder lá, que é o pastor Márcio, ó, não quero mais saber de ser pastor, ele vai me impedir? Ele não vai. Não pode fazer nada, varão. Paciência. Você que decidiu. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Não tem como se esconder dessa colheita. A semente, irmão, ó, tá na mão. A gente que fica escolhendo o nosso caminho. Quer continuar no caminho assim? Vai, fique à vontade. O problema é seu com Deus. Só que a hora que acontecer o dia do juízo, não vai ter como chegar. Senhor, mas eu não sabia. Sabia sim porque você ouviu. Senhor, ninguém falou. Falaram porque você ouviu. E você ouviu em vários lugares. É você que não decidiu. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas falam em tatuagem. Por exemplo, tatuagem. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu não vou dizer que é pecado fazer tatuagem, como também não vou dizer que não é pecado fazer tatuagem. Alguns pastores aprovam, ó. Se você for fazer, né, nome de Jesus, algum versículo bíblico, ou o nome de um familiar, do filho, da mãe, da esposa, não tem problema nenhum. Agora, o que você não pode fazer é a tatuagem que não está nem de acordo nem com a palavra de Deus, porque tem uns que quer fazer tatuagem até do palhaço. Já viu o que é a tatuagem do palhaço? Faz a tatuagem do palhaço, sai mostrando a tatuagem do palhaço, passa uma viatura, olha a tatuagem do palhaço daquele jovem. O que os homens fazem? Para ele e leva uma baita de uma surra ainda. Por quê? Porque é sem noção, porque a tatuagem do palhaço representa que é matador de policial. É, irmão? Mas eu vou proibir? Eu não vou proibir. Tudo é lícito, mas nem tudo o que me convém. Pelo menos para mim, eu tenho 2 tatuagens, então para mim não carece fazer mais. Então isso para mim, porque é eu que decido. Amém, irmãos? É você que decide.
É você que decide se quer, a mulher, por exemplo, é você que decide se quer deixar o cabelo crescer ou não, quer passar batom ou não, quer pintar as unhas ou não. É você que decide. O que você tem que cuidar, sabe do quê? É da tua alma, é do teu espírito. Porque você tem que se cuidar, tanto do teu corpo, da tua vida, como também da tua alma. É isso que você tem que fazer. Amém, irmãos? Se cuidar. Gálatas capítulo 5. Vamos voltar lá comigo em Gálatas capítulo 5. Para nós fechar essa porta estreita, essa porta espaçosa. Do versículo 13. Veja que a nossa vida, irmãos, ela passa a ser moldada pelas nossas escolhas. Olha só. Porque vós, irmãos, foste chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Em alguma Bíblia está escrito pelo amor. Então você foi chamado para ser livre. Está aqui. Livre. Você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para ter a tua vida, a tua liberdade. Você casa se você quiser. Você namora se você quiser. Você se prostitui, se faz as coisas se você quiser. Você foi chamado para ser livre. Jesus não vai obrigar você a ninguém, muito menos eu ou qualquer pastor. O pastor que começar a obrigar o irmão a fazer tais coisas, eu garanto que ele deve estar mais no pecado do que a própria pessoa. E geralmente esses pastores, ele peca, mas ele peca, ó, escondidinho. Ele oculta. Estão compreendendo, irmãos? Que nem aqui em Renascença. Tem pastor que está no pecado em Renascença. Mas você acha que o povo em Renascença vai ver ele aqui pecando? Sabe para onde ele vai? Se prostituir? Querer fazer coisa errada? Pato Branco para lá, que é mais movimentado, onde que ninguém conhece ele. Só se numa loucura aparecer o irmãozinho de lá da igreja e ver. E se ele abrir a boca, pensa no escândalo que não dá na cidade. Irmão. Foi chamado para liberdade, mas você não pode dar vazão à sua carne. Eu sou livre, então eu fumo, eu bebo, faço um monte de coisa errada, vou mentir, vou surrar, vou bater em todo mundo, vou enganar, vou fazer um monte de coisa errada. Fique à vontade, mas só não entra pela porta estreita. Jesus fala, só não entra pela porta estreita. Então você fica à vontade, irmão. Fique à vontade. A escolha é sua. Diga graças a Deus. Fala para você mesmo. A escolha é minha. Fala de novo. A escolha é minha. Agora, e o caminho estreito, que é um caminho apertado? Esse caminho é tão estreito e apertado que só vai uma pessoa de cada vez, que mostra a dificuldade do primeiro passo correto para Deus. E a pessoa tem que vencer todas as inclinações naturais. Aí mesmo em Gálatas, capítulo 2. Agora vamos ver uma porta estreita, que vai ser rapidinho de falar. Aí nós vamos participar da ceia. Versículo 20. A pessoa que entregou a vida para Jesus, eu sempre falo, ela não tem direito a mais nada. Eu fiz a reunião aqui com as obreiras, foi quinta, né, irmã? Quinta, né? Reunião com as obreiras. Eu expliquei para elas como que é ser servo. Servo, falei para elas, vocês são obreiras, mas vocês são servos. Servos não têm direito a nada, nem de reclamar, nem de pensar diante de Deus. Sendo servo. O servo não tem família, por mais que ele tenha, mas não é dele. Tudo pertence ao seu Senhor. Se você for pesquisar sobre servo no tempo passado, você vai ver que esse servo ele não tinha nada. Ele está ali apenas para servir. Amém, irmãos? Servir. Se ele for falar alguma coisa, ele não tinha direito a nada. Ele só poderia falar se o Senhor mandar.
Senão, caso contrário, bico calado. Estão compreendendo? Falei para elas. Então vocês não têm direito a nada. Vocês são servos para servir. Querem continuar sendo obreiro? Continue, mas você sabe que é assim. Perde as regalias do mundo. Falei, vai perder as regalias do mundo. Não tem mais saídas, não tem mais tuxi-tuxi, não tem mais nada. Ainda mais se tiver dias de culto. Você pode até ir, mas você tem que vir pro culto. Contanto que dê também ótimo testemunho. Não é verdade? Dê testemunho. As minhas obreiras sabem disso. Tem que dar ótimo testemunho. Porque se envergonhar a obra de Deus, não vai envergonhar só a igreja e o pastor que prega. Vai envergonhar quem? O nome de quem? Jesus. E a ira de Deus vai cair sobre eles. Por isso que quando eu fiz a unção aqui, você que esteve das obreiras, eu comentei que a unção ia pesar, né? Comentei com vocês, né? A unção pesa. A unção pesa. Quando eu fui obreiro, recebi a unção. Quando fui levantado a diácono, recebi a unção, pesou mais ainda. Mas depois, irmão, que eu recebi a unção de pastor, porque eu sou pastor ungido, tá? Eu recebi a unção. Pesou mais ainda. A responsabilidade é muito mais ainda. Demônios, então, para enfrentar, é dos piores. É dos piores. Por quê? Porque há esse caminho apertado. Quer servir? Serve a Jesus. A mesma coisa o membro. O membro pode ser não obreiro, mas ele também pode servir a Jesus como membro. Amém, irmãos? Jesus. Servir ele como membro também. Bem, até porque se você tem chamado como membro, logo logo você já vira obreiro aqui. Digam graças a Deus. Por isso que se você entregou a vida para Jesus, aí você se enquadra aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo. Você se crucificou com Ele. E vivo, não mais eu. Já era a tua vida. Não te pertence mais. Teu marido não manda mais de você, tua esposa não manda mais de você, teus filhos muito menos. É só Jesus. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, que é isso que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo na carne. Eu agora vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Veja que esse é o relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com o Senhor Jesus. É na nossa dependência dele. Abre comigo lá em Lucas. Quase no final da mensagem. Lucas, capítulo 13. Lucas, no capítulo 13. A porta é estreita, irmãos. Por que tem muitas igrejas hoje que estão deixando o mundo entrar? Porque eles não querem falar do pecado. Eles têm medo. Eles têm medo de revelar o pecado porque sabem que vai ficar sozinho. Sabem que vai esvaziar a igreja. Eles têm medo. Se eles têm uma multidão de pessoas, se eu entrar numa igreja que tem uma multidão de pessoas e começar a revelar o pecado, pronto, acaba com a igreja. Acaba, irmão. Só fica mesmo quem é da fé mesmo, quem quer realmente Jesus. Estão saindo de muitas igrejas. Pode ver, ó, tem igreja de homossexual. Por quê? Para a cabeça dos homossexuais, se entrar o homossexual aqui, eu vou ficar só falando homossexualismo pro cara. Se entra um homossexual pela primeira vez, a palavra já está pronta. Por que eu vou mudar a palavra que o Espírito Santo já me deu só porque entrou um homossexual e vai ouvir o que? A mesma palavra. Se tivesse um homossexual aqui, ele já estava ouvindo que ele que escolheu. Mas ele sabe que desse jeito não vai para lá. Desse jeito vai para outro lugar. Não é verdade? Mas por quê? Porque somos nós que escolhemos esse caminho.
Lucas capítulo 3, versículo 24. Fala assim: porfiai, ou seja, porfiai significa disputa, luta, vai. Porfiai entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que Jesus fala isso? Porque está com a mala cheia de pecado, está carregando aquela maleta de muitas coisas da carne que nós lemos aqui. Eles vão procurar essa porta. Eles vão até nessas outras igrejas por ter falar dessa porta, mas não vai entrar. Não entra, irmão. Estou falando a verdade, estou falando a realidade para vocês. Não entra. Não entra. Irmão, se você é de oração, por favor, eu faço um apelo. Ore a Deus com relação a isso que eu estou falando para você, que o Espírito Santo vai revelar para você, irmão. Não é coisa inventada minha, não é coisa da embaixadores, não é. A gente está se preocupando com almas. Eu já falei para o povo aqui, o tempo de hoje não é tempo de ficar atrás de revelação, não é tempo de ficar atrás de profecia, é tempo de se converter, é tempo de você decidir. Ou você vai com Jesus, ou você fica sem Jesus. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É tempo e agora, as coisas estão se apertando, irmão. Ontem mesmo estava comentando com o pastor Márcio. Eu comentei com ele ontem com relação ao que está acontecendo sobre Apocalipse. Eu estou pregando sobre Apocalipse aqui. Aí ele abordou um assunto, ele ouve algumas pregações que eu mostrei para ele, um esboço. Ele fala, varão, mas pelo menos tem uma coisa que você falou no terça-feira passada, no Apocalipse capítulo 14, que fala sobre mentira ou engano, que você ouviu, você estava aqui. Disse que bateu certinho com o da igreja. O que é para acontecer lá, aconteceu agora. Aí eu falei, então você sabe o que foi, pastor? Foi uma revelação. Porque naquela hora, falando sobre mentira ou engano, foi falado sobre o joio no meio do trigo. Até lembrei dos fatos que nós passamos com o pessoal de lá, que saíram, abandonaram nós, abandonaram o Senhor, ainda arrastou meio terço da igreja junto com eles. Ele falou. Aquilo ali seria o quê? Uma revelação. Então não é aqui, apontando o dedo do fulano. Não é. A revelação acontece aonde? Dentro da palavra. Amém, irmãos? Dentro da palavra. Aí fala, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vou dizer, não sei de onde vós sois. Pensa. As pessoas com a mala cheia de pecado, cheia de imundícia, vai lá na porta. Senhor, abre-nos a porta. Eu não sei quem é você. Eu nem te conheço. A Bíblia fala, mas Senhor, nós expulsemos demônios em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome, nós louvemos, nós cantemos, limpemos igreja, evangelizamos. Ele vai falar, apartai vós de mim que eu nunca te conheci. Por quê? Porque nunca nasceram do Espírito, nunca nasceu de novo, nunca tiveram um encontro com Jesus. E tem muitos assim em todas as igrejas. Eu fui um deles. No passado, quando eu era obreiro, onde eu passei. Depois que eu saí, abandonei Jesus, olha que eu abandonei Jesus mesmo. Fiquei 7 anos fora, já falei isso. Depois que retornei com a vida totalmente destruída, reconheci o Senhor Jesus na minha vida, mas uma coisa, irmão, uma coisa eu falei e declarei. Senhor, eu tive na obra, eu era obreiro, mas eu nunca te conheci. Agora eu quero te conhecer. Agora de fato e de verdade eu quero te conhecer. Uma é você sair da igreja e ir para uma outra com a presença de Deus. Outra é você sair de uma igreja ou ir para outra ou ir para o mundo sem Jesus. Sem Jesus. Então, irmãos, tem o Espírito Santo. Procure buscar Ele na sua casa, na igreja, no momento das orações. Procure. Vai se limpando. Vai se consertando, porque nós somos cheios de pecado, irmão. Nós temos que se consertar direto. Eu também, todos nós. Vai, sabe, vai
vai se limpando, vai se consertando, vai buscando a presença dele, vai se desenvolvendo a sua vida com o Espírito Santo. Quando o momento acontecer, você é selado. Digam graças a Deus. Versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Olha só. E tu te ensinadas as nossas ruas, ou nas pregações. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Pensa. Ali haverá choro e ranger de dentes, está falando do inferno. Quando ouvides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Quer ser lançado fora, irmão? Eu não quero. Eu não quero. O tempo é de se consertar, de ter uma vida com Jesus. Amém, irmãos? Aqui mesmo em Mateus 16. Um pouquinho mais para trás. Agora no finalzinho da mensagem. O pastor Faisal está falando no final da mensagem, mas o Espírito Santo está dando aqui. Mateus 16. Olha só que mais que ele fala sobre esse assunto aqui. Aliás, eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer ser salvo? Então renuncia a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? O pecado, a vida mundana. Você tem que renunciar. Ah, pastor, mas é difícil renunciar ao cigarro, à bebida. É difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas por isso que fala sacrifício. Não falamos de sacrifícios em dinheiro, como algumas igrejas ficam pregando aí. Nós estamos falando do sacrifício da sua vida diária. Amém, irmão? Da sua vida diária. Sacrificar. Olha, tem gente que só fuma e não bebe. Tem gente que só bebe e não fuma. E eu? Fumava, bebia e ainda usava droga. Pergunta se eu já fui internado numa cadeira de reabilitação. Nunca. Mas quando eu quis Jesus, eu renunciei. Foi fácil? Não foi. Tive recaída? Tive. Mas eu continuei. E eu superei. Se eu conseguir superar, você também consegue. Você também consegue. E se precisar de ajuda, nós estamos aqui, vamos superar as coisas juntos. Mas na mão você não fica. Amém, irmão? Então é isso. Renunciar à sua própria vida. Vai doer? Vai. Vai gemer? Vai. É que nem falar para mim, se quer ser pastor, então você vai ser, mas você vai ver. Que vida de pastor não é fácil. E não é mesmo, irmão. A gente vê outros pastores aí com suas igrejas lotadas, carrão, tudo mais, dinheiro já na conta. Eu não. Eu só tenho vocês, ovelhas de Jesus, a qual eu sei o nome de todo mundo. Eu dobro o joelho e falo o nome de todos, porque eu sei o nome de todos. Agora nesses grandão aí, pergunta se eles sabem o nome deles. Se duvidar, não sabe nem o nome, nem na metade dos obreiros que tem. Nem na metade dos obreiros que tem. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Filipenses, do capítulo 3. Pelo caminho estreito perdemos hoje para ganhar amanhã. Ele fala isso, Paulo fala isso lá em Filipenses. Se você perde hoje, irmão, você vai ganhar lá na frente. O ruim é você ganhar o mundo inteiro e depois perder a tua alma. Perde hoje, mas ganha lá na frente, irmão. Esse é o objetivo do Evangelho. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Ele fala assim. O que era ganho para mim, porque Paulo era assassino. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era assassino, ele matava. Fazia parte lá do povo do Sinédrio. Então ele matava os discípulos. Então ele ganhava também em cima desses mortos. Então o que era ganho para ele, agora ele
perde aquilo ali. Até porque depois ele foi decapitado, sentiu o drama também de como recebia Jesus. Você vai perder teus amigos se você se converter, jovem. O teu Facebook, ó. Você vai perder teus amigos. Os teus melhores amigos você vai perder. Qualquer um de nós vai perder. Eu perdi. Você vai perder. Às vezes você é capaz de perder até um emprego. Sabia disso? Às vezes pode perder emprego. Aí está lá trabalhando no setor, justamente com uma pessoa que detesta Jesus. Aí ele vai fazer de tudo para te tirar, para te mandar embora. Porque ele sabe que você é de Jesus. Sabe que você se converteu. Você pode perder, mas você perde emprego hoje, ganha lá na frente. Perde amizade hoje, ganha lá na frente. Aliás, se você perder os amigos, irmão, quer sinceridade? Quem quer sinceridade ou quem que eu engano? Sinceridade? Então, se você perder um amigo por causa disso daqui, é porque ele nunca foi teus amigos. Tá? A prova está aqui, ó. Eu tenho amigos meus que estão aqui, ó. Fuma, bebe, usa droga e é de rock and roll. E ainda conversa comigo. E sabe que eu sou pastor. Esses eu posso dizer que são amigos verdadeiros. Mesmo estão no mundo, mesmo que estão lá no mundo, são amigos meus verdadeiros. Se eu for lá em Campo Largo, eu vou visitar eles. Eles vão me abraçar, vão me chamar para o churrasco, vão beber na minha frente, vão fumar também na minha frente, mas vão me respeitar. Vão me respeitar. Porque são amigos de verdade. Agora os demais... me bloquearam, desfizeram amizade, sumiu todo mundo. Porque eu virei pastor, porque eu virei de igreja, porque agora sou de Jesus. Se eu te contar aqui, irmão, se eu falar que se eu colocar 50, 10 sobraram. 10 sobraram. E ó, e são os que mais mandam mensagem para mim dizendo. Alguns ainda me chamam de maluco. Aí eles falam, agora você ficou mais maluco ainda. Mas me respeita. Porque eu era conhecido como Gerdau Maluco Beleza. Porque era Raul CX. Bom dia, maluco. Bom dia, meu amigo pastor. Boa noite. São eles que me dão mais boa noite do que os demais. Porque mais dá boa noite e bom dia para todo mundo que sou eu. Me mando pro grupo, mando no privê. É ou não é? Vocês que estão no grupo, vocês sabem, né? O dia que a pastor fala que isso é muito chato. Fazer o quê? Mas pelo menos dou bom dia, boa noite. Amém, irmãos? Pelo menos dou bom dia, boa noite. Olha só, vamos lá em Deuteronômio, para nós encerrar. Para nós encerrar. Deus, Ele nos dá duas opções. Vida ou morte. Bênção ou qual é o contrário de bênção? Ninguém sabe. Maldição, irmãos. Vida, contrário de vida é morte. Bênção, contrário de bênção é maldição. Aí tem gente que fala que Deus amaldiçoa. Eu não sei que evangelho é esse. Mas não é o que nós vamos ler aqui. Há uma opção para você. Deuteronômio do capítulo 30. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio do capítulo 30. Olha só. Versículo 14, irmão. Preste bem atenção. Esse é o macete da mensagem. Esse, o Deuteronômio. Vida ou morte, bênção ou maldição. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, muitas das vezes não é demônio. Tá? Existem casos que eu já orei com muitas pessoas, e às vezes até mesmo dentro da igreja, eu já orei, já testifiquei que não era demônio, mas continua com aquele mesmo problema. Então, aí você ora, aí Deus chega e fala, não é demônio, é pecado oculto, pecado escondido há muito tempo, que ainda não foi revelado. Então, às vezes, irmão, pode acontecer coisas que sejam espiritual. Mas quando não é espiritual, às vezes é por causa do pecado.
Porque o pecado, irmão, é para a morte, não é para a vida. Ó, diz assim, versículo 14, quer ver, ó? Porque esta palavra está muito perto de ti. Esta palavra. Levanta a Bíblia, irmão. Mostra para eles ali, a Bíblia. Ó, esta palavra, tá aí, perto de ti, na tua boca e no teu coração para o fazeres. Ou seja, para você entrar na disciplina, para você acompanhar e praticar. Eis aqui, olha só, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus falou, eu estou propondo para você a vida e o bem, a morte e o mal, tá? Porquanto te ordeno hoje, olha só que ele fala, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e multipliqueis. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Então você é abençoado aqui. Se você andar nos caminhos de Deus, você é abençoado aqui, na casa, na família, aonde for, no trabalho, é abençoado aqui. Não é somente lá. Até porque quando você for lá, irmão, você tem que ir com vitórias. Amém? Porém, versículo 17. Se o teu coração se desviar, agora já falou. Se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, ou seja, como eu falei no início, às vezes os deuses aqui não se fala somente das imagens, de escultura, mas está falando do dinheiro, da avareza, está falando de outras coisas. Então, eu te denuncio. Deus fala, eu mesmo vou te denunciar. Não é pastor, não é obreiro, não é membro, não. Eu te denuncio. Hoje que certamente perecerás. Quer dizer, vai perecer. Não vai ter uma vida diferente, não. Não prolongarás os dias da terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nelas possua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Envolve a família, irmãos. Envolve a família. Tu e a tua semente. Quem que é a tua semente? Não estamos falando de semente financeira, não. Deus não está falando de semente financeira aqui, não. Está falando de quem? Dos nossos filhos. Então temos que andar nos caminhos do Senhor, irmão. E dependendo do que for, faça o sacrifício. Faça. Não importa quanto tempo que Jesus vai demorar para vir, pode vir agora ou não, mas ande com Ele. É doído? É. Vou dizer que é fácil? Não é, porque se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Sente na pele, irmãos. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Se coloque de pé. Ouça os conselhos de Deus e escolha o melhor e o único caminho para a eternidade. Para a eternidade. Por isso, irmãos, que é você que escolhe. Como eu falei, quer continuar no erro? Continue. O problema não é do pastor, da igreja, não. O problema é seu. Mas pelo menos você está sendo o quê? Alertado, está sendo avisado. Até porque você não sabe da tua vida amanhã. Se você tiver certeza do arrebatamento hoje, que você vai ficar e que você ainda vai conseguir permanecer firme durante o período da grande tribulação, você vai nessa fé, nessa força. Vai nessa tua força, varão. Agora. E a salvação? Como é que fica? Estão compreendendo, irmãos?
Entregue sua vida para Jesus. Se reconcilie com Ele quando dá tempo. Por isso que daí nós vamos orar, falar um pouco com Deus. A Santa Ceia a gente sabe que sempre é um pouco mais demorado. A mensagem ela é bem mais absoluta, tá? Então agora é o momento. Aceita o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida, irmãos. Amém, irmãos? Aceita Ele. Vive sua vida com Jesus. E tudo que passarem para você, sempre ore a Deus primeiro. Não faça nada por emoção. Não use numa fé emotiva. Seja uma pessoa que vai usar uma fé sobrenatural. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, me ensina a andar nos teus caminhos. Fala comigo, Senhor, e me abençoa. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida do teu povo, a vida dos teus servos. Dê a eles, meu Pai, sabedoria. Dê a eles, meu Deus, entendimento. E renova, meu Deus, a fé de cada uma dessas pessoas, Senhor. Pessoas que precisam de Ti. Pessoas, meu Pai, que precisam nascer do Espírito. Pessoas, meu Deus, que precisam se renovar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, fala no coração de cada uma dessas pessoas. Revela, meu Pai, as coisas para essa pessoa, para este homem, para esta mulher. E abençoa, meu Deus, a vida de todos eles. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. E renova, meu Deus, a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E os abençoa, meu Deus, colocando uma nova vida no coração de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Cante com ele para essa canção em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias, aleluias. Vaguei por lugares errantes. Procurando por alguém que me fizesse feliz. Esse é Jesus, meu amigo, minha amiga. Eu andei tantos caminhos, eu pisei tantos espinhos. Isso, cante para Ele. Aleluia, meu Pai. Só queriam descansar. Meus olhos já cansados de chorar. Aleluia, meu Pai. Eu pensei em te encontrar em templo. Eu pensei em te encontrar em livros. De nada. Te encontrei no coração. Eu pensei em te encontrar em templos. Eu pensei em te encontrar em livros. De nada. Te encontrei no coração. Esse é o caminho, meu amigo, minha amiga. Encontrar na vida alguém. Andava triste, era tudo tão ruim. Minha dor não tinha fim. Minha dor
te adoramos, meu Pai. Eu tentei te encontrar em templos, eu pensei te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração. Eu pensei te encontrar em templos, eu pensei te encontrar em templos, eu pensei te encontrar em livros, eu pensei te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração. Busque a presença dele aí, meu Pai. Tão difícil é, meu Deus, andar nos teus caminhos. É muito difícil. É apertado. Mas isso, meu Pai, requer sacrifícios de nossas vidas, de abandonar os nossos pecados, de abandonar, meu Pai, os nossos erros. E esses, meu Pai, que são pessoas viciadas em bebidas e cigarro, não é fácil também para largar. Eu sei muito bem disso. Mas quando eu decido e falo, eu quero Jesus, eu quero o Senhor, imediatamente o próprio Espírito Santo vem e nos fortalece e nos dá força para superar a dificuldade. Ah, meu Deus, renova a fé dessas pessoas. Renova a fé, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Queremos ser salvos. Queremos ter uma vida diferente, Jesus. Oh, aleluias, meu Pai. Fala com ele, meu amigo, minha amiga. Não espera pela oração do pastor, porque é você e Deus aí no seu lugar. A tua alma precisa ser curada, meu amigo, minha amiga. De repente você é uma pessoa que está vivendo uma decepção. Cura a tua alma. Jesus está aqui. Ele está aqui do seu lado. Ele está caminhando por esta igreja. Aleluias. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu adoro muito. Eu adoro o Senhor. O Espírito Santo. Oh, chora lá, sabasi, canterei, choraraias. Assim diz o Senhor. Um dia lá atrás, você me servia. Você já serviu Santa Ceia. Você era um ganhador de alma. Oh, aleluias. Você orava 3 horas da manhã pelas pessoas que você convidava para vir na igreja. Minha filha, eu te escolhi e não tem como fugir dos meus olhos. Não tem como fugir. Você quer? Eu te aceito. Oh, aleluias, meu Pai. Oh, xabará, sabasi, canterei, xabará.
Aleluias, 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 aleluias. As tuas lágrimas pode ser lágrimas de dor agora, mas vai ter lágrimas de vitórias. Eu enxugarei as lágrimas de todo o rosto. Aleluias, 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 meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Busque. Jesus está aí. Assim diz o Senhor. Jovem, eu sei que você está vazio por dentro. Mude esse teu pensamento. Porque o pensamento de morte não vai te levar a nada. Buscar-me-eis e me achareis e encontrará vida. Aleluias. Espírito Santo, sinta a presença de Deus aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Sinta a manifestação do Espírito Santo aí no seu lugar. Paizinho, entregamos tudo em tuas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, receba toda a minha vida em tuas mãos, todo o meu ser em tuas mãos. Muda-me, se preciso for, apesar que eu preciso mudar todos os dias. E assim eu entrego em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.